Os movimentos nativistas e coloniais no Brasil foi o tema da aula passada. O professor Sérgio nos falou sobre a crise do antigo sistema colonial. A crise do antigo sistema colonial foi basicamente entre os séculos 17 e 18. E essa crise do antigo sistema colonial foi a crise do antigo regime absolutista, mercantilista, clerical. Soubemos quais foram os movimentos nativistas no Brasil. Os movimentos nativistas foram movimentos pontuais, locais, regionais, basicamente econômicos, enquanto os movimentos antimetropolitanos já defendiam e já propunham a libertação, a república no Brasil. Boa aula! E aí, tudo bem com vocês? Preparadinhos para retornarmos ao nosso assunto de história do Brasil? Lembram-se aí que a aula passada estudamos aí as revoltas antimetropolitanas em Confidência Mineira? Pois é. Então, agora vamos voltar ao nosso assunto, dando prosseguimento. O que aconteceu depois das revoltas antimetropolitanas, depois da Inconfidência Mineira? Vejamos aí. A nossa aula de hoje, o nosso tema é a família real no Brasil e o processo de independência. Ora, o que vamos tratar basicamente nessa aula? O que a gente vai tratar é a chegada da família real com Dom João VI, a Dona Maria I, Dom Pedro em 1808, a permanência aqui no Brasil até 1821 e como se deu o processo de independência do Brasil proclamado por Dom Pedro I em 1822, entendendo também qual foi o contexto histórico dessa época entre 1800 e 1820, 25 por aí, tá bom? Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha numa entrevista, numa enquete que fizemos na rua com algumas pessoas sobre esse tema, o processo de independência no Brasil, para a gente saber o que as pessoas sabem a respeito da história do nosso país. Vamos dar uma olhada? O senhor lembra se o Dom Pedro I era português ou brasileiro? Nascido em Portugal. Então o Dom Pedro I era português. Perfeitamente. Certo. O que o senhor acha, por exemplo, da nossa independência ter sido proclamada por um português? Olha, eu acho que em princípio nada tem a ver, porque na medida que sua atitude revelou um sentimento do então príncipe de se tornar rei de uma nação independente que veio a constituir sendo o Império Brasileiro. A independência aboliu a escravidão negra no Brasil? Eu acho que a independência em si não, né? A Lei Áurea veio a posteriori, muito mais tarde. Mas acho que a própria Lei Áurea aboliu muito pouca coisa ou quase nada, né? E o senhor saberia nos dizer, por exemplo, por que não foi abolida a escravidão com a independência? A escravidão foi abolida formalmente. Enquanto lei, enquanto formalidade, ela foi abolida. Mas eu acredito que a verdadeira liberdade da raça negra jamais foi conquistada na história brasileira. Liberdade no sentido mais amplo do que o sentido formal da lei, né? E hoje nós temos que discutir que existe, não só com relação à raça negra, mas com relação às demais etnias, a utilização sistemática de mão de obra escrava no Brasil. E o Dom Pedro I, que proclamou a independência do Brasil em 1822, o senhor lembra se ele era português ou brasileiro, Dom Pedro I? Dom Pedro I era brasileiro. Ele era brasileiro. Realmente ele era brasileiro. E por ele descobrir Portugal, ele foi prejudicado. O Dom Pedro I era português ou brasileiro, Jorge? Dom Pedro I, se não me engano, era português. Você saberia por que não foi abolida a escravidão negra no Brasil em 1822? Eu acredito que a escravidão e a independência são termos assim separados, né? Acho que não fazia
não convinha para quem queria independência a liberdade dos negros, né? Não convinha. Tudo tem um porquê, as pessoas querem as coisas, os poderosos, ou o povo mesmo em si. Você acha que o Brasil hoje é um país política e economicamente independente? Bom, essa pergunta é a mais fácil, com certeza não é. Porque não só o Brasil, mas muitos outros países, é criado uma necessidade de consumismo devido ao capitalismo, não necessariamente por ser capitalismo, poder ser capitalista, mas ser mais light, né? Mas os grandes países, ou as grandes empresas formam produtos e você é obrigado a comprar. Então, independência ninguém tem. A propaganda, a televisão, toda aquela história, os grandes países, Estados Unidos, Europa, e você se torna um escravo de toda essa política econômica, né? Isso aí eu acho que é um dos temas mais falados hoje em dia no país, tem aquele negócio da ALCA e toda aquela história que é completamente real, né? Mas e politicamente? Politicamente, você não acha que o Brasil é independente? A gente não tem eleições livres, você não vota livremente, será que a gente é independente, ao menos politicamente ou não? Politicamente não somos nem um pouco, porque depende, por exemplo, a maioria dos eleitos são radialistas, envolve dinheiro, os grandes empresários, através da propaganda, então nós somos induzidos psicologicamente, não existe independência, talvez um pouco, claro, também não somos completamente presos, existe alguma independência. Então o que a senhora acha, por exemplo, de um português ter proclamado a independência do Brasil? O que a senhora acha disso, hein? Tá certo ou tá errado? Eu acho que o brasileiro tem mania de que não consegue fazer nada por ele mesmo, né? Tá errado, tá errado. Ora, o Dom Pedro I, ele era português ou era brasileiro? O que o senhor lembra? Dom Pedro I, ele era brasileiro, né? Brasileiro? Acho que brasileiro. Certeza? Não tenho bem certeza, mas acredito que era. Então, vocês aí saberiam responder essas perguntinhas básicas sobre história do Brasil? Então, saberiam? Saberiam se o Dom Pedro I era português ou brasileiro? Vejo que as pessoas se confundiram bastante, não é? Alguns disseram que era português mesmo, outros disseram não, que nasceu aqui no Brasil. Pois é, quem era então Dom Pedro I? Não era o filho de Dom João VI? Com certeza, não é? Então, português ou brasileiro? E será que o Dom Pedro I, como que foi esse processo de independência? Ele proclamou essa independência sozinho? Tá? Ou ele foi um instrumento, na verdade, utilizado aí? Quem é que estava por trás do processo de independência? E, com a independência em 1822, foi abolida a escravidão? Por que ela não foi? Realmente ela não foi, mas por que não foi abolida a escravidão? Então vejam, hein? As pessoas que a gente entrevistou, alguns sabiam, outros não. Extremamente normal isso, não é? Mas é importante a gente conhecer a história do nosso país. Saber até quando ele foi colônia, não é? Até 1822, tá certo? Então vamos agora, nessa aula, entendermos um pouco esse processo. Como é que se deu esse processo de independência, quais as relações com Portugal, com a Inglaterra, tá certo? Para a gente poder responder essa questão inicial. Tudo bem? Então vamos lá. Vejamos agora, então, o contexto histórico da época. Qual era o contexto? O que estava acontecendo no mundo entre 1800 e 1825, 1830? Muita coisa estava acontecendo. Vejamos então, uma das primeiras coisas aí foi a Era Napoleônica. Era Napoleônica vigorou entre 1799 e 1815. Foi quando Napoleão estava dominando a França e, além do mais, estava expandindo seus domínios por toda a Europa. Lembram? Já estudamos essa parte, não é verdade? Então, a expansão do Império Napoleônico nesse período. E é bem nesse momento, horas, quem era o grande inimigo do Napoleão? Quem era o grande inimigo da França? Horas, o grande inimigo da França era a Inglaterra, a poderosa Inglaterra, que estava num grande processo de industrialização desde o século XVIII e que tinha muitas colônias espalhadas pelo mundo. A Inglaterra estava crescendo economicamente cada vez mais. Então, o grande inimigo da França era a Inglaterra. E como derrotar a Inglaterra? Lembram aí? Napoleão, então, decretou o quê? Decretou o bloqueio continental em 1806. Ora, mas o que foi o bloqueio continental? Foi um bloqueio comercial,
um bloqueio econômico que a França impôs aos países que ela dominava na Europa sobre a Inglaterra. Esses países não podiam comprar nem vender da Inglaterra, tá? E nesse momento, é nesse momento do bloqueio continental que a gente vai ver que acontece a vinda da família real para o Brasil, basicamente em 1808. Por quê? Porque Portugal era aliado da Inglaterra. Portugal era aliado da Inglaterra e era inimigo, então, da França. Tá bom? Então, isso estava acontecendo nesse período. Uma outra coisa que estava acontecendo nesse momento, entre 1800 e 1830, foi a crise do antigo sistema colonial, que já estudamos. O que foi a crise do antigo sistema colonial? Basicamente no século XVIII, quando começam os primeiros movimentos, né, de independência. Por exemplo, a independência da América Inglesa em 1776, a independência dos Estados Unidos, o primeiro país a se tornar independente nas Américas, a primeira colônia a se tornar independente da Inglaterra. Logo em seguida, no século XVIII e também final do XVIII e começo do XIX que estamos tratando, aconteceram também as revoltas antimetropolitanas na América Espanhola e Portuguesa. Lembram aí? Final do XVIII, começo do XIX, tanto na América Espanhola, os primeiros movimentos contra a metrópole espanhola, quanto na América Portuguesa, aqui em Confidência Mineira, em Confidência Baiana, vários movimentos nativistas já contrários à metrópole portuguesa, ok? Então o antigo regime, o antigo sistema colonial também estava entrando em crise. E uma outra questão aí para frente, ligado também ao Império Napoleônico. A gente viu que o Império Napoleônico durou então entre 1799 e 1815. Ora, aconteceu que em 1815 para frente, o Napoleão começou a ser derrotado, tá? Derrotado tanto pela Inglaterra quanto pela Rússia, não é verdade? As campanhas desastrosas do Napoleão. O Império Napoleônico começou então seu processo de decadência, de crise profunda. E a partir de 1815, então, a partir das grandes derrotas napoleônicas, ora, se instala na Europa um processo de restauração. E a restauração foi o quê? A restauração do antigo regime anterior ao Napoleão, absolutista, clerical, grande poder da nobreza, tá? E esse processo de restauração acontece em 1815, tem muito a ver com o Brasil e a gente vai dar uma olhada. Que depois da restauração, instala-se então a chamada Santa Aliança, tá? Convocada pelo Congresso de Viena. A Santa Aliança e o Congresso de Viena visavam o quê? Ora, visavam a restauração do antigo regime e também buscavam frear o processo de independência na América Espanhola e na América Portuguesa. No entanto, a dona Inglaterra tinha uma posição muito dúbia nesse processo. Por quê? Porque na Europa a Inglaterra era favorável à Santa Aliança e à restauração, mas nas Américas ela era favorável à independência porque defendia o livre comércio. Vejamos agora no Brasil como que isso se deu, com a influência desses fatos, desse processo aqui no Brasil, com a vinda da família real e o processo de independência em 1822. Tudo bem? Então vamos ver a família real no Brasil. Ora, em 1808, a família real, a corte portuguesa, foge de Portugal e vem se instalar aqui na sua colônia, no Brasil. Em 1808, por quê? Porque em 1808, como a gente viu, estava vigorando na Europa o Império Napoleônico, que decretou o bloqueio continental, que já vimos o que é. Como Portugal não era aliado da França, mas sim aliado da Inglaterra, tá? Porque tinha vínculos econômicos com a Inglaterra, Portugal não participou desse bloqueio e por isso, então, foi invadido pela França. E a família real deixa o seu país, vem para a colônia, se estabelece aqui, fugindo do Napoleão e vem escoltada por uma esquadra inglesa, não é verdade? Bom,
um filme muito interessante é o filme da cineasta Carla Camurati, tá? Chamado Carlota Joaquina. Esse filme retrata muito bem a saída da família real, né, de Portugal, Dona Maria I, Dom João, Dom Pedro I, toda a família, com mais 15 mil pessoas que eles trazem para o Brasil, tá? E esse filme Carlota Joaquina retrata muito bem a saída e a permanência da família real aqui no Brasil. Muito interessante esses momentos que vão mostrar aí como que foi a relação, né, dos brasileiros com os portugueses, tá, entre 1808 e 1820, porque foi um fato inédito a sede da metrópole se estabelecer na colônia, um fato inédito em todas as Américas. Talvez por isso também a nossa independência foi uma independência diferente, que vamos ver um pouco mais para frente. Tá bom? Então, 1808 chega a família real e se estabelece aqui até 1821, a corte portuguesa. E vamos dar uma olhadinha, então, como é que foi a política interna de D. João VI, tá? Entre 1808 e 1821. Ora, a primeira coisa foi que em 1808, né, quando chega a família real, foi decretado a abertura dos portos às nações amigas, tá? Ora, isso significava o quê? Nações amigas de Portugal nessa época não era a França, nem a Espanha. As nações amigas eram somente, tá, a Inglaterra, com certeza. A Inglaterra, nação amiga, ela fez o quê? Decretou a abertura dos portos, então o Brasil poderia fazer comércio um pouco mais livre, principalmente com a Inglaterra. Mais tarde, então, foi decretado também a permissão da instalação de indústrias aqui no Brasil. Lembro que no século XVIII, até o século XVIII, estavam proibidas as indústrias aqui na colônia. Então, a partir da chegada da corte, essas indústrias são liberadas. Mas liberadas em termos, liberadas, né, mas como liberadas para concorrer com a poderosa da Inglaterra da Revolução Industrial. Como que a indústria nascente podia concorrer com a poderosa Inglaterra? Era muito difícil, não é verdade? Bem, também aconteceram outras coisas relacionadas à política interna, como, por exemplo, a fundação da imprensa régia, a imprensa real e da Academia Real Militar. Então, os primeiros jornais aqui se estabelecem no Brasil, jornais reais, tá bom? Também mais para frente foi a criação da Biblioteca Pública do Rio de Janeiro. Veja, eles chegaram tanto na Bahia, depois se estabeleceram no Rio de Janeiro e fundaram aí a Biblioteca Pública. E tudo isso também, segundo alguns historiadores, também para dar emprego à nobreza que veio junto com a família real. Precisavam se criar instituições, órgãos públicos, não é? Para empregá-los, para eles terem alguma função aqui também. Tá? Então foram vários órgãos criados, como a criação do Banco do Brasil. Mas uma coisa extremamente importante foi que, em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido a Portugal. Isso é uma coisa muito importante. Por que 1815? Veja que 1815 bate aí com o Congresso de Viena, com a Santa Aliança. Tá? Portugal precisava ter representação na Santa Aliança, mas a corte portuguesa estava no Brasil. Então ela eleva a colônia brasileira a Reino Unido a Portugal para poder participar do Congresso de Viena, que queria a restauração absolutista na Europa. Quer dizer, ares conservadores rondavam a Europa e também o Brasil nesse momento. Mas foi bastante importante para o Brasil deixar de ser colônia, passar a ser Reino Unido, tá? Quer dizer que ele tinha mais liberdade de comércio, com certeza, nesse momento, tá bom? Bem, agora vamos ao nosso breve intervalo e já voltaremos.
Então, voltemos à nossa aula de Brasil. Vejamos agora, então, a política externa de D. João VI. Vejamos, então, D. João VI era o rei nesse momento, porque a Dona Maria I já tinha enlouquecido há muito tempo, tá certo? Então, D. João VI governava aqui tanto o reino quanto Portugal, à distância, não é verdade? Estava aqui na colônia, governando a colônia e Portugal. Ora, D. João VI, além das medidas internas, também teve uma política externa, até certo ponto, bastante agressiva. Vejamos então. Ora, a primeira coisa aí foi que em 1808, D. João VI, Dona Carlota, Joaquina aí também, mandam invadir a Guiana Francesa, tá? Há então a invasão da Guiana Francesa em 1808. Vejam só, por quê? Né? A Guiana Francesa. A Guiana era uma colônia da França que nesse momento era inimiga de Portugal e da Inglaterra, não é verdade? Então, D. João VI fica bastante corajoso e manda invadir a Guiana Francesa bem longe da França, não é verdade? Uma outra questão que acontece muito importante aí foram os tratados de comércio e navegação de 1810. Esses tratados foram feitos com a Inglaterra, tá? Tratados de livre comércio, de navegação, que davam grandes vantagens econômicas aos produtos ingleses aqui. Vejam que a maioria dos produtos importados aqui na colônia eram taxados em média de 24%, tá? Os produtos portugueses tinham aí em média de 16%. Ora, e a taxação dos produtos ingleses foi de 15%. Então vejam só as grandes vantagens inglesas, vantagens comerciais que a Inglaterra teve aqui no Brasil. Liberou completamente o mercado brasileiro aos produtos ingleses. E como poderia então a indústria nacional ter crescido com uma concorrência dessas? Esse era o livre comércio liberal que a Inglaterra defendia. Então, tratados extremamente vantajosos aos ingleses. Por quê? Porque Portugal devia favores e tinha grandes dívidas com a Inglaterra. Uma outra questão foi a anexação do Uruguai em 1821. Ora, por que Uruguai? O Uruguai pertencia à Espanha. A Espanha também era aliada de Napoleão. Então, D. João VI também fica extremamente corajoso, manda invadir o Uruguai e o Uruguai se torna uma colônia do Brasil, desde 1821 até 1828. Lembre-se disso. Foi chamada Província Cisplatina, que tem muito a ver ali com o Rio Grande do Sul. Então, vejamos agora como se deu, então, a volta da família real que aconteceu em 1821. Veja aí, desde 1808 estabeleceram aqui, vimos todas as políticas internas e externas, mas em 1821 a família real é obrigada a voltar a Portugal, obrigada, porque aconteceu o seguinte em Portugal, houve a chamada Revolução Constitucionalista do Porto. Essa revolução foi uma revolução que aconteceu em Portugal, uma revolução liberal, que exigiu o retorno imediato da família real, senão D. João perderia o trono. Como ele não estava a fim de perder o trono, voltou rapidamente para Portugal, tá? Devido a essa revolução, uma exigência dos portugueses. E é nesse momento, então, que assume entre 1821 e 1822 o filho de D. João VI, Dom Pedro, tá? O senhor Dom Pedro assume entre 1821 e 1822 como príncipe regente, tá? Mas acontece o quê? Acontece que as cortes portuguesas começam a exigir também a recolonização do Brasil, que já não era mais colônia, mas sim um Reino Unido. Então vejo que as cortes eram liberais para Portugal, mas em relação ao Brasil não queriam perder este filão, tá? E então defendiam um processo de recolonização. É nesse momento
que a população brasileira, a elite brasileira também através da aristocracia rural, começam então a pensar num processo de rompimento, tá? Alguns mais radicais, outros mais moderados, mas não dava para continuar apoiando o que as cortes queriam, que era recolonizar o Brasil. É nesse momento, então, que Dom Pedro acaba surgindo como um grande instrumento da aristocracia rural brasileira contra as forças mais radicais e até republicanas no Brasil. E assim vai se dando o processo de independência do Brasil. Mas é bom lembrarmos que existiam aí várias facções políticas do período que vai de 21 até 22. Tínhamos aí alguns partidos, tá? Entre aspas, porque eram mais sociedades, tendências políticas, como o Partido Português, tá? Que o nome já está dizendo, que era colonialista, defensor dos interesses portugueses e dos portugueses comerciantes e militares aqui no Brasil. Por outro lado, tínhamos também o chamado Partido Brasileiro, que era anticolonialista, que defendia até um rompimento com Portugal, que estava vendo que não havia outra possibilidade, mas ele era um representante da aristocracia brasileira, esse partido, da grande aristocracia rural, e também bastante moderado, tá? Uma ruptura, mas que não mudasse muito, uma mudança que não mudasse muita coisa, tá certo? E o outro partido era o Partido Radical. Esse Partido Radical era anticolonialista, mas também já republicano. Defendia, então, a ruptura com Portugal, mas também avançava. Defendia que o Brasil se tornasse uma república, tá? Que era o que estava na moda na época, na verdade, que estava vigorando desde a Revolução Francesa. Repúblicas, Montesquieu, Três Poderes, Iluminismo, lembram lá? Mas esse Partido Radical não teve muita força. Era o partido das camadas médias urbanas e das revoltas que a gente vai dar uma olhada para frente, principalmente as revoltas separatistas. Mas no processo todo, com certeza, houve um predomínio político da aristocracia rural, representada pelo Partido Brasileiro. Foi ela que predominou politicamente nesse momento. Ela dirigiu esse processo de independência, porque a aristocracia rural evitava o quê? Ela tentava evitar, ao mesmo tempo, a recolonização do Brasil, o esfacelamento territorial, ela tinha medo que o Brasil aí se fragmentasse, né, em várias pequenas repúblicas, tá? Mas ela também procurava evitar a ameaça dos radicais, republicanos, tá certo? Que existiam muitos aqui no Brasil, tá bom? Então as cortes portuguesas acabam, a partir de 1820, exigindo também, e 21, exigindo o retorno de Dom Pedro a Portugal. É aí que o processo começa a radicalizar. Dom Pedro, que era filho de Dom João VI, com certeza tinha nascido em Portugal, era português, tá? E as cortes começam a exigir a sua volta, o seu retorno, tá? E aí se dá, então, o rompimento definitivo com Portugal, quando Dom Pedro proclama a independência em 7 de setembro de 1822, apoiado fortemente pela aristocracia rural, onde ele foi o grande instrumento desta mudança conservadora, tá? Porque ele vai se estabelecendo um português e ainda se estabelece uma monarquia a partir de 1822. Tá bom? Então, vejamos agora o que um historiador diz a respeito desse assunto. Vai pegar um trechinho, né, do livro do historiador Luiz Roberto Lopes, que fala muito bem e a gente pode concluir um pouco essa questão sobre o processo de independência no Brasil. Vejamos o que ele diz. Consumada a independência, a classe dominante garantiu que o Estado Nacional, então formado, defenderia sua legitimidade jurídica como classe proprietária e suas necessidades inegáveis,
latifúndio, escravidão, liberalismo econômico. A independência foi, em resumo, organizada por uma minoria para uma minoria, em conexão com os interesses comerciais do capitalismo europeu em expansão. Lembram aí? Enfim, tratou-se de um movimento feito dentro de uma determinada estrutura de Estado e não feito contra ele. O conteúdo político reforçou a ausência de amplitude social. Olha só, povo de lado. A presença de Dom Pedro I e da monarquia foi o aval de uma independência em que a continuidade se sobrepôs à inovação. Um nascente Estado Nacional de grandes proprietários e um clima de aparente paz social, sem comoções, evidenciam que a retórica grandiloquente do grito do Ipiranga, apenas serve à tradição ufanista. Ocultou-se com efeito uma transição conservadora, História do Brasil Imperial. Então vejam, o que o historiador disse responde grandemente às questões iniciais que a gente fez na enquete. A nossa independência foi conservadora, foi direcionada pela aristocracia rural, instalou uma monarquia e afastou a participação popular desse processo. Uma monarquia que todas as independências da América Espanhola instalaram repúblicas, mas manteve a unidade territorial, não é? E a abolição não aconteceu. A escravidão negra continuou mesmo após o processo de independência. Como é que isso se explica? Se explica basicamente porque a aristocracia rural, os grandes fazendeiros, senhores de engenho, escravocratas, latifundiários, eram contrários à abolição da escravidão, mas favoráveis à independência, Então houve aí uma mudança política, certo? Mas não houve uma mudança social e econômica com o processo de independência. Foi uma mudança conservadora. Infelizmente, foi assim o processo de independência do Brasil. Uma independência que colocou no poder um príncipe português, que vai durar pouco tempo, que nós vamos ver depois. Tá certo? Vejamos agora, então, as nossas dicas de estudo. A nossa primeira dica de hoje é o filme Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, da cineasta e atriz Carla Camurati. Esse filme é muito interessante, mas tem que assisti-lo, sabendo muito bem que ele está contando a ótica de um inglês sobre o Brasil. É uma comédia, tira sarro aí de Dom João VI, da dona Carlota Joaquina e tudo mais, mas é uma visão inglesa sobre aquele momento. Outra dica é História do Brasil Imperial, do historiador Luiz Roberto Lopes, editora Mercado Aberto. Bastante interessante sobre esse período. Outra dica é a Evolução Política do Brasil, de Caio Prado Júnior, grande historiador, da editora Brasiliense. Caio Prado Júnior é um grande historiador brasileiro que nesse livro pega muito bem essas questões do processo político e de independência do Brasil. Vale a pena conhecer. E a nossa outra dica de estudo é 1822, Dimensões, do professor Carlos Guilherme Mota, da editora Perspectiva. É um livro bastante interessante sobre esse período, com vários artigos sobre esse processo de independência no Brasil, sobre essa mudança conservadora que vimos aí. Tá certo? Então, era isso que tínhamos para hoje. Até a próxima aula. O professor Sérgio nos falou sobre a família real no Brasil e o processo de independência. Vimos o contexto histórico. No mundo ocidental estavam ocorrendo grandes transformações. A primeira coisa foi o período napoleônico. Nesse período se vivia aí a era napoleônica, entre 1799 e 1815. Mas a partir de 1815, Napoleão é derrotado e acontece então um processo de restauração. É nesse período, em 1808, com o bloqueio continental, é que a família real deixa Portugal e vem para o Brasil.
soubemos como foi a vinda da família real para o Brasil. Foi exatamente com o bloqueio continental em 1808 que houve a fuga da família real de Portugal para o Brasil, tá? E veio aí com 15 mil pessoas e se estabeleceu na colônia brasileira, ficando aqui entre 1808 e 1821. E o Dom João VI desenvolvendo várias políticas, a política interna e a política externa, tá certo? Até a próxima!